Flamengo venceu o Cruzeiro 2-0 na estreia do Tite. E o novo treinador teve seus méritos. Simplificou muita coisa taticamente e também teve muita coragem e visão de jogo para poder mudar o posicionamento dos dois jogadores e foi premiado com o resultado de 2-0 já no primeiro tempo. Então vamos falar bastante sobre esse jogo, vamos dissecar taticamente o que aconteceu nessa primeira vitória do Tite, nesse Cruzeiro 0, Flamengo 2 no Mineirão na noite de ontem. Então deixa aí o seu like agora, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito, vem aqui pro pós-jogo do Falando de Tática, porque eu vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de tática. Antes da gente ir para o conteúdo, antes da gente entrar nesse pós-jogo, eu quero deixar esse recado muito importante aqui, rapidamente para vocês, que é o curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. O link está aqui na descrição, não deixa de adquirir. 15 por mês, você vai entrar aí no universo da análise de desempenho, vai conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte que eu sei que você ama tanto, que é o futebol, que você passa aí os dias, as semanas da sua vida falando sobre futebol, no WhatsApp, com os amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, no bar, na praia. Então, conheça um pouco mais sobre esse esporte que você tanto ama, adquirindo o curso Explorando o Jogo do Laboratório de Futebol. 15 por mês é muito pouco, né? Então, é isso. Corre agora, o link está na descrição. Vamos lá, vamos falar desse primeiro jogo do Tite, vamos falar dessa vitória do Flamengo de 2-0 lá no Mineirão. Bom, então como é que os dois times foram a campo? O Flamengo foi com o Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia e Pulgar, 2 volantes, Bruno Henrique, Gerson e Everton Ribeiro e Pedro. 4-2-3-1, o Gerson mais centralizado como esse camisa 10, fazendo um pouco do papel que o Arrasca está acostumado a fazer, aí, né, o Arrasca que começou no banco, tá? Então essa foi a formação inicial do Flamengo, tá? O Cruzeiro foi com algumas novidades a campo, foi com Rafael, Palácios, Neres, Castan, Marlon, Matheus Jussa, Lucas Silva, Matheus Pereira, Ian Lucas, Kaique e Bruno Rodrigues, as duas novidades aí, os dois jovens, né, no lugar de outros medalhões que ficaram de fora, como Nicão, Matheus Vital. Então, o Zé Ricardo botou a turma mais jovem para jogar, para apostar num jogo mais físico, de disputa, de intensidade, de bastante força, né, e até que deu certo no início, vamos falar bastante sobre isso. Eu quero levar vocês agora direto já para os vídeos. Hoje vai ser um pós-jogo com bastante vídeo. Eu quero mostrar para vocês no campo de jogo, com a bola rolando, o que aconteceu nessa partida. Então, vamos direto lá para as imagens e para os vídeos. Vamos nessa. Bom, então vamos lá. Primeiro lance do jogo, a gente já consegue ver um pouquinho das estruturas, né? Então, eu já separei esse primeiro lance aqui para vocês com a estrutura de construção do Flamengo. Nesse 4+2 aqui, os dois zagueiros com os dois laterais, os dois volantes também aqui bem destacados, né? E esse 4-2-3-1, né? Deixa eu ajeitar aqui para te ver melhor. Aqui, ó. Bruno Henrique na ponta, o Gerson como esse cara mais centralizado, o Ribeiro aberto lá e o Pedro dando profundidade, tá? Essa é a estrutura inicial do Flamengo. E aqui a gente vai ver agora a estrutura de marcação do Cruzeiro. Nesse 4-2-3-1 aqui, os dois volantes não estão muito alinhados, o Lucas Silva saltou um pouquinho, mas a estrutura era mais de 4-2-3-1 mesmo, tá? Fechava bem o corredor central e dava esses setores aqui do campo que eu destaquei aqui para vocês aqui, tá? Que são os corredores laterais. Então esses eram os setores que o Cruzeiro ofertava ao Flamengo com intencionalidade, né? Para poder depois tentar fazer uma emboscada ali, pressionar. Uma marcação que a gente chama de marcação mista, gente. Você marca zonal quando a bola está em corredor central, tá? E quando a bola vai para corredor lateral, você marca individual, você marca muito forte, você é muito agressivo. Esse era o estilo de marcação do Cruzeiro. O Cruzeiro apostou nessa marcação muito intensa, até para tentar fazer logo um gol, para tentar obter vantagem, para que a torcida se animasse, se embalasse, né? Foi uma aposta, até certo ponto, eu diria que acertada do Zé Ricardo, né? Tem um time tecnicamente muito abaixo do adversário, aposta nesse jogo de intensidade para tentar fazer um gol, conseguir uma vantagem, acabou não conseguindo, como a gente bem sabe, né? Mas achei interessante sim essa estratégia do Zé Ricardo, não é porque perdeu que a gente também vai só dar pancada no treinador do Cruzeiro, né? O time tecnicamente também sofre um pouquinho, né?
E aí o Flamengo tentando fazer bola longa e não conseguindo. O Flamengo iniciou o jogo muito pouco apurado tecnicamente, errando bastante passe, tá? Errando essa bola longa aqui também. Aqui a estrutura de bloco médio, bloco alto do Flamengo num 4-4-2, tá? Os dois volantes aqui, o Pulgar e o Maia, o Ribeiro de um lado, o Bruno Henrique do outro aqui nessa segunda linha, né? Ao contrário do que a gente imaginava, a gente pensava o Bruno Henrique talvez como um cara mais perto do Pedro, não foi isso que aconteceu, né? O Gerson é esse cara que saltava mais junto com o Pedro, tá? Tava mais adiantado. E aí o Flamengo tinha dificuldade sim, tá? Em conseguir bloquear os avanços do Cruzeiro. O Cruzeiro, especialmente no início do jogo, conseguia achar nas costas dessa segunda linha, especialmente de diversas formas, seja na força aqui do Matheus Pereira, seja com passe, a gente vai ver tudo isso aqui, tá? Então o Cruzeiro no início do jogo prevaleceu bastante, o Flamengo teve bastante dificuldade nesse início de partida, tá? Aqui, uma falta que o Maia faz, o Matheus Pereira tenta bater aqui numa jogadinha ensaiada, e eu separei esse lance aqui para mostrar para vocês que o contra-ataque está de volta, pessoal. O Flamengo não é mais proibido de contra-atacar como era com o Jorge Sampaoli. Importante o time como o Flamengo ter também essa arma do contra-ataque, porque no contra-ataque você tem um pouco mais de espaço. Você tem jogadores técnicos, habilidosos, talentosos com espaço. Isso te traz mais chance de machucar o adversário, tá? Então, não à toa, os times do Jorge Jesus e do Renato Gaúcho, e eu não estou aqui fazendo um juízo de valor do trabalho do Renato Gaúcho, estou falando especificamente dessa situação, não à toa, esses dois times que eventualmente aceleravam mais as jogadas eram os times do Flamengo que mais marcavam gols. Foram os times do Flamengo que mais marcavam gols. Então, isso tem um sentido, isso tem um porquê. Porque, eventualmente, se você consegue, com esse time tão talentoso, acelerar algumas jogadas, você consegue sim prevalecer, porque quando você tem espaço, o talento aparece, e aí esse time aí tem sim muito talento, tá? Então, olha aqui o Flamengo contra-atacando, mas como eu falei, né, tava muito pouco apurado tecnicamente, tomando decisão errada nesse começo de jogo. Esse começo de jogo do Flamengo foi bem difícil, o Cruzeiro bastante intenso na marcação, o Flamengo tentando trocar passe, e mais uma vez optando pela bola longa e errando, né? O Flamengo sofrendo bastante aqui nesse início de partida. Foi um início de partida bem difícil, como eu falei. Zé Ricardo foi feliz nessa estratégia, apostou. O Flamengo teve dificuldade, mas teve também muita maturidade para lidar com essa situação e aos poucos ir tentando evoluir. E foi isso que aconteceu, né? A gente vai ver tudo isso aqui. Mais uma bola longa aqui do Fabrício Bruno errada, né? O Flamengo com bastante dificuldade. Olha o Cruzeiro conseguindo achar aqui nas costas do Maia, né? Nas costas dessa segunda linha, né? Que o Flamengo tinha com Maia, Bruno Henrique, Pulgar e Ribeiro. O Cruzeiro conseguindo evoluir, tá? E prevalecendo no campo de jogo para cima do Flamengo. Muito difícil esse início para o Flamengo. E poderia até ter saído o gol do Cruzeiro, a gente vai ver o lance já, né? Quando o Flamengo tentava jogar essa bola aqui pelo lado direito, especialmente, com o Ribeiro com muita dificuldade nesse espaço de força, nesse corredor lateral, né? Jogador que já está um pouco mais veterano, que não tem mais capacidade de enfrentar esse tipo de situação, né? De ter esse tipo de duelo. Então, ele perdendo bastante a bola aqui, o Kaique saltava nele, o Marlon saltava nele, e ele ficava com bastante dificuldade. Aqui ele já perdendo a bola, né? Cruzeiro já tendo uma situação que acaba o Matheus Pereira errando a tomada de decisão. O Matheus Pereira não foi bem na partida, né? Mas que poderia ser um lance de perigo. E logo na sequência, se eu não estou enganado, já vai ser esse próximo lance aqui, exatamente. Mesma coisa, o Ribeiro vai tentar um jogo aqui de 1 contra 1. O Cruzeiro muito, muito agressivo, como eu falei, nessas abordagens defensivas, tá? Ele fica encaixotado aqui e erra o passe. E o Cruzeiro vai fazer esse contra-ataque aqui, que é o contra-ataque que vai originar o quase gol do Cruzeiro, né? Se eu não me engano, é o garoto Ian Lucas que cabeceia, né? E o Rossi faz grande defesa. O Rossi é um goleiro que tem essa capacidade de fazer essas defesas difíceis, assim, tem muito reflexo. Falhou ontem, né, em alguns lances, soltando bastante as bolas, né? Mas essa defesa aqui do Rossi foi bastante importante. Cruzeiro na transição, né, que seria, obviamente, o jogo que o Cruzeiro ia fazer, um jogo de muita velocidade, muita transição, né, de muita disputa. E o Rossi fazendo essa bela defesa aqui, tá? Cruzeiro achava também nas costas do Ribeiro aqui, quando o Ribeiro saltava, achava essa bola aqui no Marlon também, essa bola longa da direita para a esquerda, né? Pegava o Ribeiro tentando se recuperar aqui, correr para trás, e o Matheus Pereira aqui também recebendo essa bola aqui já no entrelinhas, mas também de novo errando o passe, errando a tomada de decisão. O Flamengo foi facilitado um pouquinho pelo não apuro técnico, né? Por algumas falhas do Cruzeiro. A gente vai falar bastante sobre isso, já estamos falando aqui sobre o Matheus Pereira. A gente vai falar sobre outras falhas técnicas aqui do Cruzeiro que também ajudaram o Flamengo. Tá? O Cruzeiro é um time que vem sem muita confiança, né? Aliás, sem nenhuma confiança, para melhor dizer.
e tecnicamente também tem sofrido bastante com bola no pé e tomada de decisão. Então, olha só isso aqui. Esse lance aqui eu separei, a gente sabe que o Wesley fez um segundo tempo bastante errático, né? Bastante questionável, foi muito criticado nas redes sociais aí. Mas eu mostrei esse lance aqui, vou mostrar esse lance de novo aqui para vocês, olha só. Porque isso aqui é algo que você precisa fazer quando você está enfrentando times que estão marcando dessa forma que o Cruzeiro marcava, muito agressivo, com essas abordagens muito agressivas, saltando pressão. Você precisa usar esse tipo de domínio orientado aqui, de girar rápido, de driblar já no primeiro toque, jogar a poucos toques. Essa é a solução quando você tem esse tipo de marcação, tá? Então, isso aqui é só para elucidar para vocês que é interessante, eu falei sobre isso na transmissão para os membros do canal. Se você quiser ter acesso à transmissão tática que eu faço durante as partidas, vira membro do canal. Só clicar aqui em Seja Membro e você vai ter acesso, tá? Então, separei esse lance aqui para mostrar para vocês essa questão que eu acho importante. Que o Flamengo conseguindo uma transição a partir de um erro do Cruzeiro, né? O Flamengo subiu o bloco, nem pressionou tanto assim. Essa subida de bloco do Flamengo não era uma subida, não dá nem para chamar de subida de bloco. O Flamengo optou por um bloco médio, né? Que só cercava, fechava os espaços e tentava dar o bote, forçar o erro do Cruzeiro, né? E aqui um erro do Ian Lucas, uma transição do Flamengo, e o Flamengo, mais uma vez, sendo capaz de transitar, sendo capaz de jogar poucos toques, de acelerar o jogo, né? E aí o Ayrton Lucas aparecendo aqui como jogador importante, né? Já sob novo comando, já tendo a oportunidade de ter um jogador mais agressivo, tendo mais liberdade para fazer isso aqui que ele fez, conduzir, né? Ele é muito forte nessas condições, muito rápido, e o Flamengo tendo uma boa chance, tá? Aqui o Maia, né? O Flamengo, enquanto tiver o Maia de costas aqui jogando dessa forma aqui, pode ter dificuldade para construir, né? Vamos olhar aqui de novo. Ele tem espaço, tá? Olha só, ele tem espaço-tempo. Ele pode dominar essa bola aqui e girar, tá? Vamos ver, ó, na hora que ele domina a bola, ó, é só dominar e girar, mas ele tem dificuldade, tá? O Maia não mapeia muito bem as costas e não tem essa capacidade de girar e jogar, e isso esvazia um pouco a construção do Flamengo, esvazia um pouco, tira um pouco de volume do Flamengo para o Flamengo conseguir progredir, né? Então, eu acho que a gente pode torcer para o Alan se recuperar e de repente até eventualmente, não sei se vai conseguir jogar os últimos jogos da temporada, acho que não, mas eventualmente ano que vem, né, ter o Alan consegue fazer isso, ou então tirar o Maia desse jogo de costas e botar ele talvez numa série de 3, né, para poder ele ver o jogo de frente. De frente ele vê o jogo bem e joga bem, de costas assim não funciona, cara, não tem jeito, tá? Aqui mais uma construção do Flamengo, e aí a gente vai ver a mudança que o Tite fez e que fez toda a diferença. A gente tinha o Ribeiro lá encaixotado, sofrendo fisicamente naquele corredor lateral, e o Gerson também não conseguindo jogar no corredor central, não conseguindo gerar linha de passe, não conseguindo se identificar como homem livre, muita dificuldade para o Flamengo, né, nessa construção. E aí o Tite troca o Gerson com o Ribeiro, né, não esperou para fazer essa mudança, não esperou o intervalo, foi corajoso, entendeu que era melhor ter um jogador de mais força no corredor lateral ali para disputar fisicamente e ter o Ribeiro nesse corredor central, nesse entrelinhas. O Ribeiro faz melhor esse papel do que o Gerson, de jogar um toque, de tomar decisão mais rápido, jogar mais curto, né? Então, aqui a gente já via a mudança, o Ribeiro já trabalhando aqui entre linhas, já vindo entre linhas para trabalhar aqui, né? Já conseguindo contribuir mais do que o próprio Gerson, né? E aí o lance do gol em que o Ribeiro também vai aqui baixar, ó, né? Vai fazer esse movimento aqui. Você está vendo o Gerson lá do outro lado, lá na outra ponta, lá não desenhei, não destaquei, mas se você olhar lá para o alto da tela, você vai achar lá o Gerson lá em amplitude, né? E o Ribeiro trabalhando aqui. Essa mudança foi primordial para que o Flamengo conseguisse a vantagem. Não é que o Gerson não consegue fazer esse jogo de poucos toques, não. Mas ele tem mais dificuldade de trabalhar e fazer isso aqui que o Ribeiro vai fazer agora, né? Já acho o Bruno Henrique fazendo esse cruzamento de primeira, né? Muito importante esse cruzamento de primeira, com a perna esquerda, com o pé não dominante, né? O ponta, o extremo, tem que ter essa capacidade de cruzar com esse pé não dominante. Não pode só fazer essas jogadas para dentro para finalizar, né? Essa movimentação aqui do Ayrton é muito importante também para dentro. Ele leu que essa era a melhor movimentação, leu muito bem, tá? E foi para dentro da área para poder disputar exatamente a segunda bola, né? E aí, né, a falha do Castanho. O Castanho afasta muito mal essa bola. O Flamengo foi sim um pouquinho ajudado pela essa incapacidade, por esse não apuro técnico aí dos jogadores do Cruzeiro. Então, o Luciano Castanho rebatendo muito mal, a bola vindo parar no Ayrton Lucas. E é interessante como é que o Ayrton se sente confortável para usar o pé direito, né? Um cara que tem aí um canhoto que tem uma certa facilidade aí com o pé não dominante. Ele tem alguns gols aí de direita, tem até gol de cavadinha, né? Contra o, se eu não me engano, contra o Vasco no Campeonato Carioca, né? Contra o Fluminense, talvez. Agora não vou me lembrar, acho que é contra o Fluminense. E aí ele serve para comemorar. E aí o papel do Pulgar no lance do pênalti que originou o segundo gol do Flamengo, né? O Flamengo muito mais intenso nas disputas, muito mais capaz de correr para trás, né?
muito mais disputando, né? O Flamengo muito mais capaz de disputar. Olha só como é que o Pulgar vai ter esse senso de urgência, vai correr para trás, vai desarmar, esse desarme pelas costas. A gente falou sobre isso no material que a gente produziu aqui sobre o Tite aqui no canal, como é que ele valoriza essa correr para trás, né, e desarmar por trás quando o cara não tá te vendo, né? Você pegar no ponto cego do adversário. Então, o Pulgar rouba essa bola, o Wesley acha que o Gerson faz a ultrapassagem e aí de novo o Flamengo é sim ajudado, né, pelos erros técnicos, né, dos atletas do Cruzeiro. Esse pênalti aqui foi muito bobo que o Neres fez no Wesley, né? Muito bobo mesmo, né? Totalmente desnecessário. Um braço nas costas, a bola não tinha uma situação de perigo, a bola estava até um pouco comprida para o Wesley essa bola, então não tinha muito por que fazer esse pênalti. Aliás, não tinha nada por que fazer esse pênalti, então uma falha, assim, na minha visão, clamorosa assim, do Neres. Aqui, o Flamengo batendo uma falta lateral e mais preocupado já com segunda bola, né, com defender transição. O Tite é bastante preocupado com isso. Separei esse lance aqui para mostrar para vocês exatamente isso, né, como é que o Flamengo já está muito mais cuidadoso em relação a isso e separando exatamente, né, deixando o Gerson pronto para fazer essa segunda bola, pronto para ganhar essa segunda bola, até porque é um cara que finaliza bem. Então, se sobrar para ele finalizar, ele pode finalizar e pode machucar o adversário. Nessa aqui ele errou, mas a ideia é muito boa, tá? Aqui, o Cruzeiro conseguindo já achar no segundo tempo uma bola nas costas, e olha aqui o Flamengo de novo correndo para trás com muita disposição, com muita intensidade, e de novo aqui, como eu destaquei, né, o Pulgar sendo esse cara de abordar com muita intensidade, tá? O papel do Pulgar sendo um cara mais intenso, né, pode ajudar muito o Flamengo, porque com bola a gente já sabe que ele joga muito, né, muito bom passador, então ele contribuindo também sem bola, desarmando bastante, vai ser um cara muito importante, fez uma boa partida ontem o chileno, tá? Aqui a estrutura do Flamengo no segundo tempo, um pouquinho diferente, né, subindo só um volante, né, muito mais o Pulgar, no final do jogo em alguns momentos foi o próprio Maia também, mas subindo mais só um volante para poder tentar encaixar aqui nessa marcação. E aqui o Cruzeiro circulando com essa série de 3, deixando o Lucas Silva no meio dos zagueiros. O Lucas Silva é um cara que me agrada, tá? Bom jogador, boa relação com bola, bons passos longos, voltou bem, né? Agora no Cruzeiro. Ontem não conseguiu prevalecer, porque o Cruzeiro, de uma forma geral, acabou sofrendo bastante, mas o Cruzeiro conseguia evoluir por esse lado direito aqui, com essas conduções aqui do Neres, tá? Nas costas do Ribeiro, tá? Isso foi uma tônica do segundo tempo, mas é importante dizer que o segundo tempo ficou muito condicionado pelo resultado, né? Volta para o segundo tempo com 2-0, o anímico, o mental do Cruzeiro foi lá para baixo, tá? O Flamengo confiante, e aí o Flamengo fez o que sabe fazer de melhor, o Flamengo do Tite, né? Melhor dizendo, o Tite fez o que sabe fazer de melhor, que é fechar espaço, ter um time compacto, né? O Flamengo que estava descompactado no início do jogo, né? Tinha dificuldade de bloquear os avanços do Cruzeiro. O Tite, no segundo tempo, conseguiu compactar bastante o time. Isso também, claro, muito ajudado pelo resultado, né? Isso faz muita diferença, condicionou muito o que foi o segundo tempo, tá? Mas o Cruzeiro conseguia evoluir um pouquinho por esse lado direito aqui, tá? Conseguia machucar. E aí, por que o Maia tá em campo, né? O papel do Maia, a importância do Maia. A gente fala do Maia com bola, que tem dificuldade, né? Mas sem bola, ele faz muito esses desarmes aqui. Ele foi muito importante para ser cobertura do Ayrton. O Ayrton vai ter um pouco mais de liberdade com o Tite, porque o Maia vai estar ali sempre para cobri-lo, né? Então, Tite simplificando algumas coisas, simplificando as transições especialmente, né? E dando esse papel importante para o Maia de poder ser essa cobertura, poder fazer o que ele sabe fazer de melhor, que são esses desarmes, né? Tem um timing muito bom, né? É muito agressivo, tá? A gente está vendo de novo um Pulgar pensando em saltar, depois ele já corre para trás e o Cruzeiro conseguindo de novo avançar para esse lado direito, ó, nas costas aqui do Maia, tá? E aqui, nesse caso, o Davi Luiz consegue fazer essa cobertura aqui, o passe é um pouquinho longo, mas o Cruzeiro tentava evoluir por ali. E aqui o Gerson, né, que foi para esse lado direito, né, foi para esse corredor central, perdão, corredor lateral, e jogou muita bola. Para mim foi o craque do jogo, deitou nesse segundo tempo, então aqui ele deitou, a bola vinha nele, ele ganhava todas, né, e eu tinha falado para vocês no pré-jogo, né, o Marlon tem dificuldade, né, tem dificuldade nessas abordagens defensivas, então muito bom ter o Gerson nesse 1 contra 1 de mais força, ganhando do Marlon desse jeito aqui, ó, tá? E conseguindo fazer o Flamengo progredir. O Flamengo de novo conseguindo transitar, né? De novo recupera a bola e acelera, né? Transitar rápido, né? A transição ela existe de qualquer forma no jogo de futebol, independente de qualquer coisa, mas transitar rápido, né? Contra-atacar, transição direta, né? Como a gente fala na análise, que é o contra-ataque, tá? Bruno Henrique tem essa capacidade de
ficar nesse 1 contra 1, né? Se fosse o time do São Paulo, o Bruno Henrique teria que ter pisado nessa bola, circulado essa posse, o Flamengo trabalhar a bola. Agora já não é mais assim. Agora pode ir para o contra 1, pode ir para esse enfrentamento. O Bruno dá essa sorte aqui, ganha meio que na sorte, mas de novo faz o cruzamento de esquerda, né? Não pensa em 2 vezes em fazer esse cruzamento de esquerda. E o Pedro quase faz um gol aqui de cabeça, né? Aqui o Fabrício Bruno conseguindo achar esses passos progressivos no segundo tempo, foi bem nisso, né? E o Gerson mais uma vez aqui sendo feliz, né? Ganhando esses duelos em força. O Marlon sofreu muito com o Gerson no segundo tempo, conseguindo jogar de primeira, conseguindo achar o Wesley. Olha de novo aqui, Fabrício pressionado e conseguindo achar o Gerson nesse passe aqui, escondendo a intenção, né? O Tite falou sobre isso na entrevista coletiva. O Flamengo precisava esconder mais a intenção do passe para poder deixar mais em dúvida o adversário. E o Fabrício faz essa virada de pé na última hora aqui, ó. Que ele perfila o corpo como quem vai fazer esse passe mais para o corredor lateral e aí quebra o pé na última hora e acha que esse passe progressivo aqui para o Gerson, que domina, já toca rápido. E o Marlon, coitado, sofrendo. E aqui o Wesley, né, tomando a decisão errada. O Wesley teve um segundo tempo bem difícil mesmo, tá? Se tivesse um pouquinho melhor, talvez até o Flamengo tivesse feito um terceiro gol, como nesse lance que vocês acabaram de ver. Mais uma vez o Flamengo correndo para trás, recuperando, né, do ponto cego, né? Muita capacidade de disputar, pressão pós-perda, pressão no portador da bola. Já melhorou bastante isso em relação ao time do São Paulo, mesmo nesse primeiro jogo, já dava para perceber, né? Aqui o Flamengo sofrendo por esse lado direito do ataque do Cruzeiro, seu lado esquerdo, e cedendo alguns contra-ataques, cedendo escanteio, melhor dizendo, perdão, e sofrendo um pouquinho com esse número de escanteios, né? Mas o Flamengo foi bem na bola aérea, vou mostrar já já. Aqui, mais um reflexo da intensidade do time, né? 2 jogadores para bloquear a finalização, para bloquear o cruzamento, o Gerson e o Wesley. Então, o Flamengo muito intenso, disputando. Quando você tem um time com essa qualidade técnica, que disputa muito, você já consegue ter uma chance muito maior de obter sucesso, né? Competitividade lá no alto, jogando bem em todas as fases do jogo, a chance é muito maior de você ter sucesso, tá? Então, Wesley e Gerson se jogando aqui na bola, né? E aí sobrava para o Cruzeiro, né? Finalizar de média distância. O Flamengo bloqueava bem a entrada da área, fechava bem os espaços. E o Cruzeiro até tem alguns jogadores que finalizam bem de fora da área, como o Lucas Silva achou essa finalização aqui. E o Rossi soltando, como eu tinha falado, né? O Rossi soltou algumas. E o Flamengo com muito senso de urgência para disputar a segunda bola, né? Talvez, se fosse o time do São Paulo, a gente viu, por exemplo, o jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo tomando o gol de segunda bola de rebote do Matheus Cunha, né? Aqui, o Ayrton já bem mais atento. O Tite cobra muito isso, né? Isso tem que ser cobrado, isso tem que ser o tempo inteiro trabalhado, falado com os jogadores. E é bem claro que o Tite faz isso no dia a dia, trabalha isso no dia a dia, tá? Então, o Flamengo conseguindo ganhar a segunda bola. E aqui, a bola aérea, né? O Flamengo acabou cedendo muitos escanteios, mas foi muito bem nessa bola parada, né? Até com o Pablo, né? O Flamengo até deu um pouquinho de sorte aí, um pouquinho entre aspas, né? Com a contusão do Davi Luiz. É claro que a gente lamenta a contusão de qualquer jogador de futebol, a gente fica muito triste quando a gente vê um jogador se contundir, mas até certo ponto o Flamengo deu uma sorte aí, o Tite, né? De ter o Pablo nesse segundo tempo, quando o Cruzeiro teve muito escanteio, o Pablo é muito forte nesse jogo aéreo, né? O Flamengo foi bem. O Tite falou na entrevista dele coletiva, né, que ele vinha treinando essa bola parada defensiva e ofensiva. Ele dá muita atenção para isso, né? Ele dá muito valor para essas bolas paradas também, para essa fase do jogo. Então, o Flamengo não sofreu com essas bolas paradas. E aqui, o Arrasca já conseguindo dar um toque, né? O Arrasca já em campo, o Arrasca, Gabi e Cebolinha entraram. Até achei que demoraram um pouquinho para entrar, poderia ter entrado um pouquinho antes. Aí fica uma cornetadazinha de leve aí no Tite, para ele ter entrado um pouquinho antes no jogo, né? O Flamengo ainda sofreu um pouquinho, eu acho, porque demorou para ter sangue novo. E o Arrasca é muito talentoso, gente. Adoro o Everton Ribeiro, tá? Acho um baita jogador, mas acho que essa posição aí do cara do corredor central vai ser do Arrasca, tem que ser do Arrasca. O Arrasca tem que estar bem fisicamente, é óbvio, né? Mas pelo que a gente viu ontem do Gerson pelo lado direito, né? Tão bem, jogando tão bem, né? Esse espaço de força, a gente deve ver, acredito que o Arrasca ganhando essa posição do cara do 10, né? Do corredor central ali, por trás do centroavante, o Gerson do lado direito e o Bruno Henrique do lado esquerdo, tá? Eventualmente até ele pode pensar em usar o Luiz Araújo no segundo tempo também, que também vai trazer muita força, muito 1 contra 1 nesse lado direito do ataque do Flamengo. Então, o Flamengo transitando de novo, né? Essa capacidade, essa liberdade que o Tite deu aos jogadores transitarem, né? Jogando a um toque aqui de novo, trabalhando a um toque, né? Eu separei esse lance aqui porque eu achei muito curioso e quis dividir com vocês. O Pulgar acha o Gerson aqui, o Gerson devolve rápido para ele circula a bola e aí ele vira para trás aqui, ó, e bate palma pro Gerson. Achei tão curioso isso. Eu tava aqui reassistindo o jogo, né, separando os lances para vocês e me chamou a atenção. Achei que valia mostrar para vocês. Olha só que legal, ele bate palma aqui pro Gerson. Cara, pô, mandou bem, devolveu rapidinho. É esse o jogo, né? Então, muito bacana. Mais uma vez o Fabrício quebrando o pé aqui, né, escondendo a intenção do passe. O Arrasca, esse domínio do Arrasca muito
impressionante como ele tem facilidade de dominar, já girando, né? Domínio muito assertivo, com o pé mais próximo da baliza, já gira e obriga o Lucas Silva a fazer a falta. É muito talentoso esse uruguaio, né? Ele bem fisicamente, ele, como eu já falei, é o dono da posição, não tem jeito. Vamos ver aqui mais uma bela jogada do Gerson aqui, de calcanhar, né? Pro Wesley. Tô tapando aqui o Wesley um pouquinho, mas a verdade é que o Gerson jogou demais e para mim foi o craque do jogo. Aqui uma jogada do Wesley também, conduzindo para dentro e olha o Arrasca. Não tem jeito, cara. Esse uruguaio joga muita bola. Esse uruguaio joga muito, cara. Então, assim, na minha visão, é o cara que vai ser esse 10 aí, tá? É só estar um pouquinho melhor fisicamente, mais saudável. A gente precisa lembrar que quando o Arrasca esteve saudável, nos meses de julho e agosto, finalzinho de junho, julho e agosto, ele arrebentou. Ele jogou muita bola, tá? Então, para quem tá cornetando tanto o Arrasca aí, é uma questão física, né? Uma questão física que ele sofreu no passado com a pubalgia, esse ano ele sofreu realmente com lesões. Precisa talvez se cuidar um pouquinho mais, ser um pouco mais atento com esse pós-jogo, com essa recuperação, né? Ser um pouco mais cuidadoso com isso. A gente pode até talvez botar um pouco na conta dele isso. A gente não sabe se ele se cuida ou não. Eu não posso afirmar aqui. Acho que é leviano dizer se o cara se cuida ou não se cuida. A verdade é que ele se machucou bastante. Quando ele está saudável, quando ele está em condições, não tem como ele não ser o cara a iniciar os jogos e ser um titular absoluto, porque joga muita bola, tá? Bom, a verdade é essa. O Flamengo consegue a sua primeira vitória. Parece que os ventos mudaram um pouquinho de direção, né? Passou a soprar a favor com as falhas do adversário, com as mudanças que já dão certo rapidamente, né? Então, parece que aquele mar revolto ali do Sampaoli virou agora uma calmaria, né? A gente espera que isso continue assim, né? Então, esse foi o pau-jogo do Flamengo Cruzeiro. No domingo já tem Flamengo e Vasco, já é jogo pegado, já é jogo disputado. O Vasco melhorou bastante com o Ramon Dias. Não deve ser um jogo muito fácil não, pelo contrário, tá? Então, gente, você que chegou aqui até o final desse vídeo, se inscreve no canal, tá? Vira membro do canal, cara. Pô, tá muito legal o chat lá também. A gente tá conversando sobre Flamengo, sobre tática, né? Lá no grupo do WhatsApp. Tá muito legal. Tem a transmissão tática. Vira membro, ajuda esse canal a crescer, tá? Quando você virar membro, você vai mandar mensagem lá pra mim. Vai ter meu número de telefone lá. Tem uma postagem lá só pros membros. Vai ter lá meu número, você vai me mandar um WhatsApp. Rafa, me bota lá no grupo e tal. Entrei aqui, virei membro, vou botar vocês lá, tá? Vira membro, cara. Ajuda o canal a crescer aqui e você tem bons benefícios em troca, então vale a pena para todo mundo. O canal cresce aqui, a gente tem mais condições de fazer o trabalho, você também tem benefícios muito legais em troca, fechado? Então é isso, até o próximo vídeo, muito obrigado, um grande abraço e eu fui!